Deus é bom, justo, fiel, verdadeiro. Não existe um Deus melhor, não existe um Deus maior. Apocalipse 22, a partir do versículo 11. Lembra, vamos meditar nessa manhã. Eu quero falar sobre arrependimento. Porque sem arrependimento não haverá mudanças. Então hoje, como filho de Deus, como filha de Deus, não pensamos mais como o mundo pensa. Hoje, como filho de Deus, como filha de Deus, somos família da verdade. Existe um objetivo para você e para mim. Então, número 1, não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Ela foi vencida. Não fique pressionada por ela. Se você morrer hoje, você tem que saber para onde você está indo. Se você fechar os olhos hoje, você vai abrir na eternidade. Não tenha medo de julgamentos sobre a terra. As pessoas acham que tudo que acontece de errado na terra é Deus julgando, é Deus pesando a mão. Nós temos que entender que a terra está colhendo frutos da operação da morte que um dia entrou no Jardim do Éden. Adão provocou toda essa bagunça que a gente está vendo. E a morte opera no planeta. Mas você foi arrancado da terra, você é um ser celestial. Existe um objetivo para você aqui. Eu gosto muito da fala de John Wesley. Ele falava assim: o mundo inteiro é a minha paróquia. Ele falava assim. Ele dizia: eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Lá eu pregarei o Evangelho. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Pregue o Evangelho. Anuncie as boas novas. De preferência com a boca fechada. Deixando Deus operar por meio de você. As pessoas vão olhar para você e vão desejar ter o que você tem. É isso que tem que acontecer. Elas vão desejar ter o que você tem. Apocalipse 22, versículo 11. Oh, aleluia. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Isso é para nós. Andamos em santificação cada vez mais. E nós justos continuamos praticando cada vez mais a justiça que é Cristo Jesus. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros. Isso é real. Fica para fora os feiticeiros. Os feiticeiros ficam para fora. Aqueles que fazem feitiçaria ficam para fora. Os cães, os rebeldes, ficam para fora. Os impuros, que não foram lavados no sangue. Os assassinos, os idólatras ficam para fora. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. É Jesus falando. É Jesus falando. Ele é a estrela da manhã. Ele diz: vai ficar para fora. Idólatras, feiticeiros.
Tem tradução que diz afeminados. Ficarão para fora. Ficarão para fora. A palavra diz, ficarão para fora. Olha só, pega comigo 2 Pedro. Vira um pouquinho, 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20. Temos que ter arrependimento verdadeiro, frutos de arrependimento na nossa caminhada cristã. Fruto é algo que é visível. Você enxerga. Existe um fruto naquela árvore, eu enxergo. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Isso é sério. Não é uma brincadeira. Isso é sério para você e para mim. Depois que você conheceu a verdade, eu estou na graça, eu vou voltar para a prática da lei, da antiga aliança, tentando entrar no céu segundo as minhas obras, rejeitando a obra de Cristo que foi feita na cruz. É disso que ele fala. Você conheceu uma verdade, a graça do Salvador. Você vai continuar nas práticas antigas? Você vai continuar voltando ao mundo, ao pecado, tentando chegar no céu do seu jeito? Existe uma verdade eterna para você e para mim. Quando Deus fala isso, Ele não está contra você e contra mim. Ele está dizendo a verdade do que aconteceu com a raça humana, que um dia se perdeu no jardim do Éden. E nós fomos encontrados novamente em Cristo. Você não vai ficar aqui para sempre. Permita que Deus use a sua vida para que a verdade do Evangelho seja anunciada com poder. Você não tem que desejar ou mandar na vida do outro. Você pratica a verdade. Você anda na verdade, você fala a verdade. E os seus amigos, os seus vizinhos, a sua cidade vai olhar para você e vai querer o que você tem. Porque você sabe que a vida de um homem não consiste naquilo que ele come e naquilo que ele veste. A vida de um homem não está nisso. Porque as pessoas buscam a Deus querendo riqueza material. Não serão todos que serão ricos. Ou você ainda não entendeu isso? Então não fique cobiçando coisas dos seus irmãos. A Bíblia diz, tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Está vestido? Você comeu hoje? Aleluia, amém. Glória a Deus, obrigado, Pai. Porque muitos que correm atrás de riqueza, ele continua falando, vão ficar enredados e eles mesmos, vão se machucar, se atormentar. E vão cair em muitos lugares que não deveriam cair. Pare e pensa. Você vai gastar a sua vida inteirinha nessa terra atrás de nada. Daquilo que não tem nenhum valor. O que tem valor para Deus são pessoas. Pessoas. Pessoas têm valor para Deus. Deus ama pessoas e não coisas. Pessoas. Então, se você ama Deus, você ama pessoas. Se você ama Deus, você não vai denegrir pessoas. Se você ama Deus, você não empurra pessoas para o precipício. Se você ama Deus, você se torna um abençoador de pessoas. Falando a verdade, andando na verdade. Olha só.
Evangelho de João, capítulo 8. A partir do versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus falou para os judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Vocês procuram me matar. Eu falo a verdade, vocês querem destruir a verdade que sou eu. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Jesus está dizendo para eles, olha, eu falo do meu Pai, das coisas que eu vi do meu Pai. E vocês falam do Pai de vocês. Vamos continuar. Que pai é esse que ele falava? Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Abraão não tinha nada a ver com vocês. Abraão amava a Deus, obedeceu a Deus, praticava aquilo que Deus falava para ele, era amigo de Deus. Mas vocês só falam que são filhos de Abraão, mas não têm a prática do pai de vocês, que é Abraão. Que vocês dizem que é Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, é uma fala de Jesus com eles, não é de um homem. É Jesus confrontando a eles pela verdade. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse, de fato, vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Se entrar alguém aqui que fala japonês, começar a falar japonês, a gente vai ficar assim, todo mundo assim, ó. Só quem entende japonês vai entender japonês. Jesus está falando para eles, vocês não entendem aquilo que eu falo. Vocês não falam a minha linguagem. Eu falo, vocês não entendem. Porque não tem a mesma natureza. Eu vim dar para vocês uma nova natureza. A natureza de vocês impede que vocês entendam o que eu falo. Somos diferentes. Vou repetir, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aí ele fala, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu não estava xingando eles. Vocês são do diabo. Vamos ver Atos 26, 13. Vamos lá. Ao meio-dia, ó rei, Paulo contando, fazendo a defesa dele. Então, ele começou a contar a experiência da conversão dele. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te
e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus se apresentou para você e para mim, para que você seja ministro das boas novas do Evangelho, para que você seja testemunha das mudanças que Ele está fazendo na sua vida. Para isso, Ele se apresentou para você e para mim. Aí Ele continua: livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha que versículo poderoso que ele fala aqui. Ele abriu os nossos olhos. Ele te converteu, te tirou das trevas para a luz. As escamas caíram dos teus olhos e você enxergou a luz. Então Deus quer usar você para tocar pessoas. Ele quer que você anuncie a verdade do Evangelho. Você anuncie as boas novas do Evangelho. Que você fale a verdade, que você ande na verdade. E que as pessoas queiram o que você tem, porque estão vendo você andar na verdade, falando a verdade, não compactuando com coisas das trevas. É errado, é errado. Todos nós nascemos filhos do diabo. É horrível dizer isso. Está dizendo, você nasceu em trevas, Rita. Ele não está me condenando. Está dizendo, filha, você nasceu de Adão. Mas eu vim para te salvar, Rita, para te tirar das trevas para a minha maravilhosa luz, por meio do meu Filho Jesus Cristo. Eu te amo. Eu quero que você seja minha filha. Eu quero que você ande nessa verdade, Rita. Eu quero que você anuncie isso para o mundo. Eu quero que você ore com as pessoas. Eu quero que você expulse demônios. Eu quero que você fale novas línguas. Isso é para você e para mim. Isso é o básico. Eu quero que você se arrependa do seu mau caminho, Rita, e ande na santidade da minha palavra. É isso. Ele veio me salvar. Ele não veio me condenar. Ele sabia aonde eu estava. Continua o versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele não foi desobediente, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios, que se arrependessem, e se convertessem a quem? A Deus. Se convertessem a uma igreja? Não. Se convertessem a um ídolo? A uma tradição religiosa? Não. Se convertessem ao Ministério Rita Andrade? Não. Se convertessem a Deus. Se arrependam e se convertam a Deus. Se arrependam e se convertam a Deus. É isso que ele está falando. Agradem a Deus, não a homens. De que jeito? Olha só. Praticando obras dignas de arrependimento.